ser muito breve, mas preciso agradecer em nome do presidente do meu partido, do Democratas, prefeito ACM Neto, abraçar todos os líderes políticos do Brasil presentes nesse grande encontro de líderes empresariais, agradecer e abraçar o presidente Rodrigo Maia, em nome do Furlan, nosso presidente da LIDE, agradecer o convite. Governador Dória, obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. E, direto ao assunto, a pergunta que você me fez, eu quero dizer que, da política, do ponto de vista do Senado da República, o Senado compactua com as teses abordadas pelo ministro da Economia, William. O ministro da Economia tem sido um ponta de lança de uma bandeira que deixou de ser de um partido político, de direita ou de esquerda, de velha ou de nova política. O ministro da Economia tem apresentado um norte, um horizonte para o Brasil de crescimento, de prosperidade, de confiança nas instituições. Essa proposta da reforma da Previdência, ela não é deste governo. Este governo está tendo um momento histórico para o Brasil de apresentar, Joyce, uma saída para as próximas gerações. Eu estou tendo a honra e a felicidade de participar desse momento histórico, muito jovem, com 41 anos de idade, presidindo o Senado da República em um momento histórico do Brasil, decisivo, como disse, para as próximas gerações, mas eu compreendo e entendo, e o Senado da República acredita nessa proposta como sendo o ponto de partida de uma reformulação do Estado brasileiro. Quando a gente, no Senado da República, que representa os Estados da Federação, a instituição Senado da República se engaja nesta pauta, ela não é a pauta de um partido, como falei, é a pauta de um país. E eu estou muito feliz estar aqui nesse momento hoje para dizer aos grandes líderes aqui na LIDE deste país, que confiam nesse país, que a política não vai se dissociar dos interesses do povo brasileiro. E aqui, e neste encontro, a presença de tantos líderes importantes para construir esse novo Brasil, fazendo a boa política, confiando na política, a política é o único instrumento, senador Rodrigo, senador Major Olímpio, é o único instrumento que pode mudar a vida das pessoas. Aquele que criminalizar a política, aquele que não compreender que a Câmara dos Deputados, o Senado da República, os políticos brasileiros, são um instrumento de mudança nesse perfil que o país passa nos últimos anos, vai estar criminalizando o nosso futuro. Então, eu acredito na boa política, eu acredito que todos nós fazemos a boa política, todos nós sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Não pensem os empresários brasileiros que, em momentos delicados da história do Brasil, a política e os políticos nunca faltaram ao Brasil. E não é nesse momento decisivo e delicado da história nacional que a política vai se furtar de vir para o debate, de enfrentar as adversidades. Como disse o professor Paulo, nosso ministro Paulo, todos nós temos autoridade de falar o que pensamos, mas o Senado da República, a maioria dos líderes do Senado da República, e vejo isso na Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Guedes sabe, eu já conversei várias vezes com ele, eu tenho externado publicamente, como presidente de uma instituição que tem 193 anos de existência, o Senado da República concorda com esse momento histórico e nós faremos parte desse momento. E não foi à toa que, para ajudar o Brasil, ministro, ajudar o governo, ajudar as instituições, que no Senado nós nos antecipamos, William, do debate na Câmara. Quando nós demos um sinal claro para a sociedade e constituímos uma comissão mista especial de acompanhamento da reforma da Previdência, foi para que o Senado da República pudesse acompanhar par e passo o desenrolar do debate na Câmara, para nós não ficarmos de braço cruzado no Senado da República, esperando o que vai acontecer na Câmara. Vamos sim, com essa comissão, acompanhar, dar as sugestões, e o Senado da República confia
numa proposta que não é de um governo, é de um país. Davi, você volta a falar? Deixa eu... nós vamos mudar mesmo a mecânica dessa conversa, vai ser informal, o Rodrigo vai comentar agora e depois cada um, à medida que quiser falar, vai pedindo a palavra, eu vou jogando as perguntas que vocês fizeram para ficar bem dinâmico e rápido. Rodrigo, o que está faltando para acontecer na política aquilo que o ministro da Economia disse que é não só necessário, mas inevitável? Bem, bom dia, né? Bom dia, quase boa tarde. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Agradeço ao governador João Dória o convite. Cumprimentando o meu amigo Davi Alcolumbre e meu amigo Paulo Guedes, cumprimento a todos, para que eu possa falar um pouquinho sobre o que eu acredito. William, eu acho assim, até quis entrar aqui no meio da última resposta do ministro Paulo Guedes, quando você falou sobre por que as pessoas estão irritadas, estão ansiosas. É porque a gente já vive uma crise econômica real há quase 5 anos, ou há 5 anos, porque o governo do presidente Michel Temer, ele tirou o Brasil da recessão, mas os indicadores de crescimento estão muito aquém daquilo que o Brasil precisa para que os brasileiros mais simples, para que a classe média possa ser beneficiada pelo crescimento, pela geração de emprego. Então, acho que a ansiedade da sociedade hoje é porque, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, né, recolocar o crescimento do Brasil num patamar onde a sociedade compreenda que haverá um futuro para ela, que o desemprego não estará mais na porta dela, que a falta de escola para o filho dele não vai deixar de ser um problema, que ele vai voltar a ter condição de ter um plano de saúde, já que a saúde pública não funciona bem. Então, acho que esse é o ambiente que a gente vive hoje. E é claro que em 3 meses ninguém vai resolver nada, mas nos últimos 30 anos, eu tenho dito sempre, nós construímos uma estrutura do Estado brasileiro onde as corporações públicas e privadas capturaram o orçamento público brasileiro. Então, nós temos um orçamento primário de 1.400 bilhões de reais, onde a nossa capacidade de investimento real está caindo aí, está terminando, vai ser esse ano na ordem de 40, 50 bilhões de reais. Então, significa que a sociedade tem um esforço muito grande para sustentar o Estado brasileiro, né? E o custo do Estado brasileiro, né, acaba consumindo os recursos que deveriam estar sendo alocados nas políticas públicas de saúde, educação e segurança. Então, acho que esse é o nosso desafio. O nosso desafio, no primeiro momento, não é nem pensar, né, nem colocar em prática as políticas públicas na área social que a gente gostaria de implementar no Brasil. A gente tem que, primeiro, cuidar das despesas públicas. E cuidar das despesas públicas é duro, é trabalhoso, porque tem muitos interesses dentro disso, no setor público e no setor privado. A Previdência é um deles. O tamanho do Estado brasileiro é outro desses. O salário do setor público federal hoje é 67% maior do que o setor privado. Nos estados, na média, é 30%. A Previdência, o déficit público federal, a gente sabe qual é o tamanho. O dos estados cresceu, dobrou nos últimos 4 anos. Estamos caminhando a passos largos, todos juntos, para o colapso. E esse que é o desafio. Eu disse na minha campanha de deputado, ou nós vamos ter coragem de enfrentar a Câmara de Deputados, o salário médio dela custa hoje, vamos esquecer o que a gente critica, porque é mais visível, que é a estrutura do deputado. Mas a estrutura pública que a gente não pode cortar, o salário médio hoje custa 30 mil reais. É assim no Judiciário, é assim no Legislativo e é assim nas carreiras típicas de Estado. O plano de cargos e salários aprovado pelo Supremo Tribunal Federal em 2005 acabou com as carreiras públicas. Todos estão no teto com 5, 6 anos de carreira. Acabou. Agora fica todo mundo procurando extrateto, sucumbência na AGU, produtividade na Receita e por aí vai. Auxílios para cá, auxílios para lá. E esse é o desafio que a gente tem. Conseguir reestruturar o Estado, primeiro do ponto de vista do déficit previdenciário, óbvio, porque ele vai inviabilizar o Brasil pelo crescimento da dívida pública, e, por outro lado, um Estado que seja mais eficiente, menos burocrático e mais barato. É o que eu digo, um servidor da Câmara, um consultor legislativo, e eu não chamo de privilégio, porque ele fez o concurso público, estudou para isso, passou. Agora o Estado não tem mais condição de pagar por aquela estrutura. E ele precisa entender, e muitos já entendem, que a gente precisa repactuar a relação do Estado, né, com os seus servidores.
Então, se a gente não tiver coragem de enfrentar a reforma do Estado, que o Paulo já deve estar encaminhando à Câmara daqui a alguns meses, se a gente não tiver coragem de enfrentar a Previdência, não adianta a gente falar de educação, não adianta a gente falar de saúde, não adianta a gente falar de segurança pública, porque a gente está vendo o que os governadores estão passando. Cadê o meu amigo Caiado? Eu acho, Caiado, que se a gente quer reformar o Estado, e aí vou falar publicamente, ministro, se a gente quer reformar o Estado, e todos precisam, todos que estão governando precisam disso, ministro. E eu tive ontem com a sua equipe, com o Valderi, com o Esteves, com o Mansueto, aliás, como eu fazia com a equipe do ministro Guardia e do ministro Meirelles, toda terça-feira, a partir da próxima semana, nós vamos voltar, junto com o Senado, a discutir as propostas microeconômicas em conjunto, ou nós vamos organizar uma agenda junto com os estados que tenha como primeiro item a reforma da Previdência, ou vai acontecer agora o que aconteceu nos últimos 2 anos. A gente resolve o problema de fluxo de caixa dos governadores e ninguém volta para o parlamento para ajudar a gente a aprovar a Previdência. Então, ou é uma agenda pactuada, onde a Previdência é o primeiro item, aonde os recursos da cessão onerosa podem ser o segundo item, onde a securitização pode ser o terceiro item, onde a Lei Candir pode ser o quinto item, ou o seu plano de emergência pode ser o terceiro ou segundo item, ou nós vamos passar o que a gente vem passando nos últimos anos. E, como sempre, os políticos pagam a conta, o Congresso paga a conta, porque vai todo mundo embora com o seu recurso e o desgaste de quem não fez é nosso, Davi, é da Câmara e no Senado. E olha que nós fizemos muito no governo anterior. Nós mudamos a TLP, nós aprovamos a reforma trabalhista que ninguém acreditava, ela chegou no Congresso com 5 artigos, nós aprovamos, com a relatoria do Rogério, mais de 200 artigos, nós aprovamos o teto de gastos, nós aprovamos a lei do pré-sal para voltar a ter leilão, nós aprovamos a terceirização, para o setor privado também é importante, nós aprovamos o cadastro positivo, eu já vou encerrar, e no meio do debate, 2 representantes de cartório foram na Câmara dizendo que tinha corrupção entre a minha pessoa e os bancos. E eu tive que abrir 2 inquéritos dentro da Câmara para que eles provassem onde estava qualquer tipo de desvio na relação, e eles foram obrigados a desmentir. Mas é assim que a gente convive com aqueles que não querem ajudar a mudar o Brasil. Para encerrar, quando a gente aprovou a duplicata eletrônica, os cartórios e os tribunais de justiça foram para cima da gente. São 3.600 cartórios que vivem do protesto. E são tribunais de justiça que recebem dinheiro do protesto, né? E eles não querem mudar o Brasil, e muitos não querem. É por isso, e me desculpe pela mais do que 4 minutos, é porque eu estou vivendo isso há 2 anos e pouco, e acho que se nós não pactuarmos isso com prefeitos, com governadores, com a sociedade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque não é só a Previdência. A reforma do Estado brasileiro ela é difícil e tonta as outras, mas eu tenho certeza que tanto eu como o Davi estamos prontos para liderar esse processo e ajudar o governo, que tem papel fundamental no diálogo, na articulação, Rodrigo, de constituir uma base para aprovar as reformas que o Brasil precisa. Você volta na sequência. Eu tenho a Joyce e o Paulo inscritos, mas a primeira, por último, uma pergunta de novo aos 2. Rápida. Rodrigo, você depois, o Davi agora. Quais são os pontos mais difíceis e polêmicos na avaliação de vocês, chefes das casas que aqui representam, para passar a reforma da Previdência? E nessa mesma pergunta, esta reunião de ontem do presidente da República com líderes e chefes de partidos, agora desanuviou, agora vai, Davi Alcolumbre? Davi, vamos separar em 2 partes. Você fala da política, eu falo da Previdência, porque eu estou no assunto acompanhando mais de dentro, está na Câmara. Só porque eu estou por dentro mais do que ele nesse assunto, nesse momento. E ele fala da política, ele entende mais de política. Que dobradinha, tudo eu. Bem, vamos embora. Porque chegou o presidente do Senado com 40 anos, você vê como é que o Brasil está errado, mas, né? Olha, o presidente do Senado é mais novo que o presidente da Câmara, isso está tudo errado. É a nova política. É a nova política. Mas os temas polêmicos da Previdência. Não há transição para os servidores anteriores de 2003. São 250 mil servidores, né, que terão... Quer dizer, não há transição para a garantia da integralidade e a paridade, que é o que eles têm direito. São 50 mil entre 98 e 2003 e 200 mil anteriores a 98. Esse é um debate onde as corporações vão trabalhar junto com a progressividade da alíquota.
Eu vou defender fielmente a progressividade da alíquota, porque é inviável, não apenas a nível federal, mas nos estados. O Estado do Rio. Quem quiser governar o Estado do Rio, ou tem uma alíquota progressiva, ou não vai governar o Estado do Rio, que é inviável, com 11% a 14%, resolver o problema do déficit previdenciário do Estado do Rio. É impossível ser governador do Rio sem resolver com uma alíquota diferente da alíquota atual. Ou você não paga. É uma solução também que já aconteceu no Rio antes da recuperação fiscal. Então, esse é um problema. A capitalização não é um problema. Não é um problema. É que a gente precisa, já pedi ao Paulo, que ele faça o que ele fez hoje. Explique a capitalização de forma mais clara para garantir o salário mínimo é uma referência, entre outras referências. E você vai ter o debate da aposentadoria especial de professores e de policiais militares. Vão ser 2 temas importantes, mas são 2 temas que têm impacto direto nos estados, mais do que na União. Então, por isso que eu digo, ou os governadores vêm para ajudar, ou para que a gente vai aprovar a aposentadoria especial de professor e policial, se não impacta o orçamento federal, é onde nós, deputados federais, trabalhamos. Eu acho que esses são os pontos, do meu ponto de vista, que geram polêmica, é onde a gente vai ter enfrentamento, porque tem mobilização dessas categorias para conseguir aprovar a previdência de R$1 trilhão que o Paulo precisa, não, que o Brasil precisa. Davi, na dobradinha que vocês fizeram, cabe a você agora a parte da política. Dobradinha que o Rodrigo fez, né? Porque ele determinou o que ele queria responder e passou para mim, mas está certo. Ele falou que o presidente do Senado é mais novo, mas quem manda é o mais velho, né? Continua seguindo a hierarquia. É a tal da nova política com a velha esperteza. Mas sim, vamos falar da política então, que é o que o Rodrigo determinou que eu falasse. Enfim, Determinou. Determinou. Olha o verbo, hein? Viu? Determinou, para ver que eu sou liderado. Ele que me filiou no partido. Então, assim, bem, falando da política, eu não tenho dúvida que essa reunião que está acontecendo hoje no Palácio do Planalto, que aconteceu ontem, com 6 presidentes de partidos, com líderes partidários da Câmara e do Senado, é, sem dúvida, o único caminho que nós teríamos para termos o apoio dos parlamentares para dialogar, debater essa reforma. Eu tenho falado, desde que assumi a presidência do Senado, e faço isso na minha vida, a repórter me perguntou, senador Davi, o que é que está faltando? Está faltando diálogo, entendimento, conversa, humildade, fé, esperança, que vai dar tudo certo. Então, eu tenho me postado como presidente do Senado como um político do diálogo, do entendimento, porque as divergências, nesse momento, não vão levar o país aonde a gente quer chegar. Então, eu não tenho dúvida, falei para o presidente da República, falei para o ministro Paulo, tenho conversado com os senadores, que era fundamental o presidente da República liderar esse processo. Nós estamos com a disposição, nós temos coragem de enfrentar o debate, nós temos confiança que esse é o caminho, mas o presidente da República precisava liberar esse diálogo, precisava liderar esse processo como presidente do país. Então, eu acho que muitos dos desencontros que aconteceram nos últimos meses foi a falta desse encontro. Eu digo publicamente isso e disse para o presidente, ele precisa ouvir as lideranças políticas, precisa ouvir os presidentes de partido, e não se trata de ouvir a velha ou a nova política, se trata de ouvir a política. A política é o que vai decidir na Câmara dos Deputados e no Senado da República o futuro de 210 milhões de brasileiros. E o presidente da República tem que liderar esse debate como presidente, como líder máximo da nação, orientando. O presidente entregou a reforma para o Congresso, na Câmara, a Câmara vai debater, vai aprimorar, vai ouvir os movimentos sociais, vai dialogar e vai votar. Mas o presidente tem que capitanear, tem que liderar, construir uma base concreta e sólida, não só para a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é a primeira conquista, a primeira das reformas, a mãe das reformas. Mas nós temos que simplificar o Estado brasileiro, porque não adianta simplificar o Estado brasileiro com a reforma tributária, porque se não fizermos a reforma da Previdência, não teremos recursos para investir da mesma maneira, e daqui a pouco as futuras gerações vão nos cobrar que nós fizemos uma reforma tributária, simplificamos a tributação do Estado, mas não temos capacidade de investimento. Então, eu não tenho dúvida que o dia de ontem e o dia de hoje serão fundamentais para o presidente liderar esse debate, conduzir os destinos do Brasil, e o Senado e a Câmara dará sua parcela de contribuição nesse momento histórico.
Joyce, eu vou passar a Joyce e logo o Paulo, para ele, enfim, ter a oportunidade de tecer as considerações dele sobre tudo isso. Joyce, nós dois trocamos de trincheira. Eu continuo na antiga, você virou política. Mas eu queria apelar ao seu, digamos, o seu coração, tenho a impressão que ainda bate na minha trincheira. Dá para nós aqui um bastidor em off, tá? Em off. Em off, dá para nós um bastidor. Como é que foi essa conversão do Jair Bolsonaro, de alguém que disse, eu fiz a minha parte, agora é com o parlamento, e meio que entregou para lá. Isso que tanto o Rodrigo quanto o Davi Alcolumbre acabaram de dizer, que é o presidente entrou de cabeça na articulação política. Dá um bastidorzinho para a gente, o que aconteceu ali? É o William Vac querendo me arrumar encrenca, né? Óbvio. Obrigada, William, obrigada, você é muito legal. Bom, o meu papel nesse processo como líder do governo no Congresso está sendo junto com o Rodrigo, junto com o Davi e junto ali com o governo, tentar construir essas pontes, pavimentar essas pontes. A gente não pode esquecer que o nosso presidente da República, por 28 anos, foi parlamentar. Ele não ocupou este cargo representando, de fato, toda uma população brasileira. Aqueles que votaram nele e os que não votaram. Ele é presidente de todo mundo. Ele era um parlamentar do Rio de Janeiro, que tinha um nicho específico, defendia os militares. Então, ele está num momento, ele próprio, também de transformação, de conhecimento, de abertura do diálogo. E lembre-se que nós temos aí que colocar nessa balança alguns pontos que aconteceram só com ele. Ele iniciou o mandato dele e já foi para o hospital. Ficou quase um mês no hospital, fazendo a 3ª cirurgia. Então, há muitas diferenças nesse panorama, né, de temperatura e pressão do que seria um ambiente absolutamente normal. Mas ele está avançando muito, eu tenho conversado muito com o presidente em relação a isso. Essa reunião que aconteceu, essa sequência de reuniões que aconteceu ontem com os presidentes de partidos, acho que foi um passo fundamental para a construção desse diálogo. As pessoas me perguntam de quem é a responsabilidade de articular pela nova Previdência. De todo mundo, do governo todinho. Não é só do líder A, líder B, líder C, do ministro A, do ministro B, do ministro C. Todo o governo, incluindo, obviamente, o presidente da República, o Paulo Guedes, que está dando um show na questão de articulação. Ele fala que eu sou economista, eu vejo os números, Não, ele é um articulador político. Está ajudando muito nisso, né? E os presidentes aqui da Câmara e do Senado também. Então, esse é um dever de casa de todos nós. E eu tenho sentido o presidente com as portas abertas, né, para essa conversa. Teve essa rodada que vai continuar, tá? Tem segunda-feira, tem terça, né, para atender aí os presidentes de partido. Depois começa a conversa com os líderes. Não tem outro jeito de fazer política e não preciso de mais de 24 horas no Congresso Nacional para entender isso. Não tem outro jeito de fazer política senão conversando, dialogando, né? E uma coisa que é importante, né, e eu vejo, e aqui vale para todos nós, eu quero fazer um comentário em cima do que o Paulo disse, William, é a gente, de fato, construir uma pressão e coloque essa pressão com todas as aspas do mundo, porque eu estou falando não de uma forma pejorativa, mas de uma forma absolutamente positiva, uma pressão de fora para dentro. Há 10 anos a gente está aqui falando, né, passou o governo, entrou o governo, saiu o governo, Previdência, reforma da Previdência, e a coisa acabava sempre batendo na trave, porque nós tínhamos aí um apoio popular muito pequeno, lá atrás, em relação a essas mudanças na Previdência. Agora, o último levantamento, acho que foi até da XP, mostra que 64% da população já entendeu que tem que fazer e ponto final. Então, o que eu estou fazendo, e vocês aqui todos podem fazer também. Eu estou de matraca da Previdência o tempo todo, conversando com pessoas, rodando o Brasil agora, até junho, eu completo 16 estados que eu estou fazendo nos finais de semana, reunindo com empresários, reunindo com as bancadas. E aí, que bancada? Todo mundo. Vereador, deputado estadual, prefeito, governador, secretários, deputados federais, porque todo mundo tem que ter a voz da explicação, para a gente poder combater o que o Paulo falou, a fake news. A contra-comunicação, que a gente tem ainda da época da reforma do Temer, essa contra-comunicação. Vocês se lembram como foi o ataque? Porque vai pegar os mais pobres, porque isso, porque aquilo, é a mesma conversa fiada que a gente agora escuta. E que tenta se vender, né, especialmente nas redes sociais, que acabou ficando uma coisa meio descontrolada. É da democracia, da liberdade. A liberdade tem seu preço, tem muita coisa boa nas redes, mas também tem esses fake news aí. A gente tem que fazer de fora para dentro. Tem deputado que fica muito constrangido com alguns pontos da reforma. Rodrigo citou alguns aqui, mas todo mundo sabe que BPC e Rural foi o que mais apertou no calo do pessoal ali do Nordeste e do Norte. Você fala em BPC e Rural, eles têm 3 tipos de arrepios.
né? Então, foi feito, inclusive, um documento para se retirar isso, aquela coisa toda que todo mundo acompanhou, né? Mas é preciso, e eu estou fazendo isso dentro da liderança, junto com a equipe da economia, criar uma central de inteligência para desmontar fake news, dar a informação correta, inclusive municiar o parlamentar, para que ele tenha esse argumento de acordo com o estado dele, porque é muito diferente discutir a Previdência aqui e discutir lá no Nordeste, discutir na Bahia, discutir em Sergipe, onde eu estive recentemente. Então, é um esforço de todos nós para desmontar a contra-comunicação, para fazer uma comunicação de verdade, para usar as suas redes sociais, para conversar com os seus funcionários, com os seus colaboradores. Se você tiver 10 pessoas nas redes sociais, eu tenho 5 milhões, é um catatal de gente. O William tem um catatal de gente também, mas se você tiver 10, você já não está falando sozinho, você está falando para 10. E esses 10 vão falar para mais 10, e depois para mais 100, depois para mais 1000. E a gente tem um tempo curto para fazer isso, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, William. Paulo, você recebeu uma mensagem política extraordinariamente positiva nesses últimos minutos, em relação aos seus esforços, em relação aos esforços do governo, frente a uma reforma que não precisamos ter seus detalhes aqui, quanto à urgência e necessidade. Como é que você se dirige aos pontos específicos que você acabou de ouvir? Talvez dando a oportunidade aqui, que me parece que nem sempre você teve na CCJ, de se dirigir ao público político em especial, quanto às, digamos, os receios e pontos que eles mencionaram que consideram difíceis de serem aprovados no projeto que você está defendendo. Bom, eu registro novamente que eles têm sido extraordinariamente inspiradores para mim, porque eu chego com a coisa seca lá e eles, de certa forma, me orientam sobre como falar sobre isso. Uma pessoa que eu quero registrar, que tem me ajudado demais desde o início da campanha, foi o Onyx também. Ele, quando eu tentei uma infraconstitucional no final ainda do governo Temer, eu me lembro que cheguei lá a Brasília logo depois da eleição e comecei a dizer, olha, terá sido um governo muito breve, mas muito virtuoso. Teto de gastos, trabalhista, e pode entrar com a Previdência também. Faz uma infraconstitucional que seja, vamos fazer alguma coisa nesse final. E o Onyx falou, Paulo, nós não podemos pegar um vencedor nas urnas e derrotá-lo no Congresso antes mesmo de estrear na política, como presidente. Nós não podemos fazer isso. Você vai ter todo o meu apoio depois da eleição. Vai ser a primeira reforma que nós vamos mandar, mas nós não podemos derrotá-lo. E eu falei, olha, a minha obrigação é correr até o fim pedindo isso. Agora, entenderei, se eu for derrotado, como a primeira lição de política que eu vou aprender de você. Então, eu vou continuar, mas eu entendo que você não entre. E eu entendo que o presidente não entre. E aí comecei sozinho mesmo a empurrar a porta. É a minha função, eu tenho que empurrar. Eles é que sabem a hora que vai abrir. Então, estou extraordinariamente otimista agora, porque eles sabem da importância, e são lideranças extraordinárias, são jovens, os dois ainda, e têm essa visão. Então, isso é uma garantia de que, pelo menos, nós vamos ter a devida atenção para o tema. Especificamente quanto ao BPC, eu percebi que é um tema super polêmico e que tem muito impacto nas regiões mais pobres, mas nós sabemos também o seguinte, como começou a coisa. Primeiro, ninguém toca no salário mínimo. No BPC, o salário mínimo está lá, ninguém tocou nisso. O que se fez foi o seguinte, para a pessoa que não contribuiu, o Rogério Marinho quis oferecer uma antecipação. Então, ele virou e falou assim, olha, em vez de deixar chegar aos 65, vamos antecipar os 60, e aí sim, vamos criar também um mecanismo para não ficar igual, porque o sujeito que contribui vai com 65. O que nunca contribuiu e não quer contribuir, e faltam 10 anos para acabar, ele também pode não contribuir, ele vai sair com a mesma idade. Isso não é justo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar realmente o necessitado e antecipa, deixa ele tirar até aos 60, se ele quiser, mas também, se ele não contribuir, ele também vai até aos 70 para pegar o salário cheio. É uma troca intertemporal que resolve, ao mesmo tempo, você mata 2 coelhos numa cajadada só. Você, primeiro, antecipa, deixa ele antecipar, mas, ao mesmo tempo, você mostra que é diferente do cara que contribuiu. Ele pega o salário mínimo logo, o outro não. Pega um pouco menos antes e depois pega o resto
só depois, porque ele não contribuiu. Isso poderia ter ido até como opcional. Então, a minha avaliação hoje é de que, realmente, politicamente, isso tem uma enorme chance de cair. O segundo é a rural, que, da mesma forma, o censo populacional do IBGE diz que 16% da população é urbana, é rural, e, na verdade, eles respondem por 30% do déficit. E o que foi pensado, então, foi exatamente o seguinte: se 6%, a população é de 16%, mas os contribuintes no setor, os beneficiários no setor rural são maiores do que a própria população registrada. Então, o Marinho disse, olha, isso é uma equipe enorme trabalhando, o Marinho coordena a equipe, eu dou os parâmetros, quer dizer, eu quero ir em direção ao regime de capitalização, enquanto não tiver isso, a potência fiscal não é suficiente. Tem que pegar os privilégios, entre aspas, quer dizer, os benefícios excessivos. Nós temos que reconhecer que a Previdência brasileira virou uma fábrica de desigualdades. Todos os órgãos públicos viraram. O BNDE não ajudou a pequeno e médio, o BNDE ajudou os grandes empresários. Da mesma forma, a Previdência brasileira, ela está garantindo uma estrutura desigual de benefícios. Então, isso não pode acontecer. Então, tem coisas que eu exijo. Enquanto não convergir nessa direção que eu pedi, eu não aceito. De repente, convergiu. Aí a gente leva para o presidente. Aí começa o empurra lá também. O presidente deixa menos, deixa ser mais cedo. O presidente não dá. Resolve o problema nosso, mas não resolve do segundo governo, do terceiro governo, do quarto governo. Aí um dia ele até sugeriu um negócio interessantíssimo. Ele virou e falou, vamos fazer o seguinte. E o Rodrigo matou a charada em minutos. O presidente virou e falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as mulheres de 55 e vamos levar para 57, só 2 anos, em vez de levar lá para cima. E vamos pegar os homens com 60 e vamos levar para 62, só 2 anos. Na hora que você faz a conta, o nosso governo se beneficia extraordinariamente, porque você fica 2 anos sem pagar nem homem nem mulher. Então, salvou o governo Bolsonaro. Só que você não resolveu nada lá para frente. Você só empurrou e pegou o efeito caixa todinho para você. Mas eu mandei simular de qualquer forma e falei com ele. Falei, sabe o que acontece? Dá mais dinheiro ainda durante o nosso governo e dá muito mais dinheiro e é popular, te atende. Só que não resolve o problema. Ele está vendo? Eu sou o ministro da Fazenda melhor que você. Eu arrumo mais dinheiro em menos tempo. E tal. Eu falei, mas tem um problema, é a regra de transição. Aí, na hora que a gente começa a olhar na mídia, todo mundo fala, isso é absurdo, não dá, e tal, tal. Aí vira o Rodrigo Maia e fala assim, ele deve estar supondo que não vai ter regra de transição. Ou seja, você vai pegar um cara que está 1 mês da aposentadoria e, puf, mais 2 anos nele. Não vai funcionar. O Rodrigo matou a charada pela mídia. Eu falei assim, esse matou. Ninguém mais matou. E quase que o negócio pega lá no meio do governo, todo mundo, vamos fazer isso, que é melhor. Eu falei, não vai dar, não. Isso vai dar problema. Porque aí tem uma equipe também grande da turma jurídica. E a turma jurídica fala, isso não passa de jeito nenhum. Então, o presidente, ele tenta, o instinto dele é, olha, cuidado, mas, no fundo, ele fez um sacrifício enorme para falar, olha, ok, vamos nessa direção. Então, eu sei, de fora existe essa cobrança, ele tem que se empenhar mais. Eu, olhando, eu falo assim, eu não consigo pedir muito mais empenho dele, porque eu estou vendo um empenho extraordinário, dado o DNA dele. Eu vejo um empenho extraordinário. Então, eu estou muito otimista por isso tudo, porque eu vejo que cada um está dando o que podia dar. E eu acho que há bom senso e maturidade suficiente na classe política para o outcome ser o que nós desejamos. Paulo, você volta também. Rodrigo, você sentiu nessa resposta que tiraram um bode da sala ou tem ainda algum outro bicho mal cheiroso lá dentro? Não, Das 3 que ele falou, ficou o corporativo dos policiais e dos outros, que é ligado aos governadores, e eu confio no taco dele, porque essa aí ele já ensinou como é que Vocês veem que nós estamos negociando a reforma da Previdência aqui ao vivo. Não, eu não falei de BPC, aposentado rural, porque eu acho que esses temas estão quase que excluídos. Como a medida provisória que trata da aposentadoria rural, do meu ponto de vista, é mais relevante do que o texto da aposentadoria rural na emenda constitucional,
eu acho que a gente tem que concentrar esforços para resolver o principal problema da aposentadoria rural, que, em tese, é uma fraude. Né? Nós pagamos o déficit da aposentadoria rural, são 120 bilhões de reais, de 200 do déficit do regime geral. Você tem mais gente aposentada no campo do que gente morando no campo. Então, vamos resolver primeiro a fraude. Se for fraude mesmo, os técnicos que estiverem certos, nós resolvemos o problema pela medida provisória e não criando polêmica com os deputados do Nordeste e do Sul do Brasil. E aí vai ter interessante, porque o que acontece? Se tirar, eu não quero falar muito de números, mas se tirar algumas coisas aí complexas que ele falou, tem potência ainda. O que significa o seguinte, que a decisão vai ser no final o seguinte: vocês querem atender algumas corporações que são mais importantes para os governadores, em detrimento dos seus filhos, podem fazê-lo. Deem para essas corporações e nós não conseguimos transitar em direção ao regime novo. Ou então eles também votam conosco e nós transitamos para o governo novo. Mas enfrentamos esse problema de corporações, da forma que tiver que ser enfrentado. Então, está interessante, eu acho, eu tenho um espírito muito democrático, né? Se eu estou há 30 anos esperando um presidente que não seja de esquerda aparecer, eu estou bastante tolerante para, se tiver um negócio que não tiver potência fiscal, não tem problema nenhum. Eu só não sou irresponsável em lançar um regime novo. A gente continua no antigo. Foi um negócio para a gente discutir daqui a 3, 4, 5 anos, mais uma vez, depois mais uma vez. Vai continuar no sistema atual, que, na minha opinião, é geneticamente condenado. E o problema vai se agravar, né? Porque vão chegar mais idosos. Então, o custo de transição, que já foi muito baixo, hoje é, no mínimo, um tri, para você se aventurar a iniciar isso. Seguramente, daqui a 5, 6 anos, são 2 ou 3 tris. Hoje, além da dívida, cada brasileiro que nasce, cada brasileiro com menos de 14, 15 anos, que ainda vai entrar no trabalho, no mercado de trabalho, já nasce devendo uns 385 mil reais para a Previdência, fora a dívida. Você pegar a dívida e dividir pela população também, pelos jovens também, porque eles é que vão ter que pagar lá no futuro os impostos para servir a dívida pública. Então, tem a dívida pública explícita e tem a dívida implícita, que é a previdenciária. A implícita, o garoto já nasce hoje, não interessa se é pobre, se é rico, ele já nasce devendo 385 mil reais, só para a Previdência. Então, se for pobre e tiver 10 anos pela frente, 20 anos de contribuição, o cara já está pagando alguns milhares de reais para o pai dele, que não quis assumir esse compromisso e fazer esse sacrifício. Então, a coisa está ficando clara, eu estou preparado para qualquer resultado, acho que nós vamos construir uma boa solução. Confie na capacidade política deles. Paulo, tem um aspecto interessantíssimo que você mencionou, que eu queria submeter ao Rodrigo e ao Davi, quando você fala de corporações. Rodrigo, por favor, descreva para nós qual é a posição e o peso específico das corporações no quadro político que vocês traçaram aqui, extraordinariamente otimista, no qual vocês atribuem à classe política um senso de responsabilidade e consciência do que o momento exige. E, aproveitando a sua descrição do peso específico das corporações nesta situação política atual, você vê o governo bem articulado para enfrentá-las? Bem, eu vou falar das corporações e vou determinar que o Davi fale da articulação do governo. Você autorizou, mas o inteligente é esse, né? Não, você determinou. Finge que transfere para os outros o poder, porque o poder final vai ser sempre dele. Mas eu acho que você está tratando de corporações que têm muita influência. Você não está tratando do médico. Você está tratando das carreiras típicas de Estado, você está tratando das carreiras do Judiciário, você está tratando dos servidores do Congresso Nacional. Na reforma do Temer, eu, presidente da Câmara ainda com pouca experiência, primeira apresentação dos servidores da Câmara foi na... Olha a pouca sorte deles. Foram fazer a apresentação da liderança do DEM. E na hora que botaram o painel, eu não estava, né, mas claro, fui avisado na hora, botaram o painel, a primeira foto era o Michel com o nariz de Pinóquio. Mas é assim, nós estamos tratando com o interesse dos servidores. Eu chamei o diretor-geral e disse, abra um inquérito administrativo contra os servidores que fizeram a apresentação da Câmara, dentro do DEM.
Aí, confusão, vai dar crise, greve. Falei, abra o inquérito administrativo, não tem problema nenhum. Ele não está aqui para dizer se é verdadeiro ou não, ele está aqui para fazer uma apresentação técnica. Bem, nessa reforma, a primeira reunião que eu tive com os técnicos, eles já apresentaram para mim o que eles vão dizer, tecnicamente, o que significa cada artigo, e cada partido que faça a análise que quiser. Mas a gente chega ao ponto de eu ter sido alertado, mas tem um consultor aqui que foi chamado por um partido de centro-esquerda, que vai fazer um parecer contra, mas ele não é da consultoria da Previdência. Eu falei, então, para que ele vai fazer o parecer? Não, é porque ele vai fazer, porque ele se considera apto para fazer, quer fazer, ponto final. Eu falei, tá bom. Contanto que comece escrito. O consultor tal não é consultor de Previdência. Eu acho que ele não deveria nem usar a marca da Câmara dos Deputados. Mas aí vão dizer que eu sou autoritário, que eu quero prejudicar a liberdade do servidor, mas eu acho que seria consultor. Então, é esse o nível. Aí você vai ter policial federal também está nesse debate. Aí você vai ter a policial federal mulher. Quando você olha a regra, sem regra de transição, se ela for muito nova, ela vai chegar lá no final muito depois. Então, você tem, por exemplo, um servidor da área de Previdência da Câmara, que ele vai se aposentar no final desse ano com 58 anos. Se a gente promulgar a PEC em novembro, ele só vai se aposentar daqui a 7 anos. E ele é o consultor da Câmara. Olha como é que ele é o consultor do algo que, em tese, pode prejudicar. Eu acho que não prejudica ninguém. Eu sempre acho que a gente fica discutindo desemprego, as pessoas querem emprego, e a gente fica querendo empurrar a aposentadoria para que as pessoas se aposentem mais novas. Eu acho que isso é uma incoerência do discurso que as pessoas fazem. Depois, eu digo para os servidores sempre, principalmente quando eu recebo a associação dos juízes, dos procuradores, eu fico pensando, você não está entendendo que você vai pagar a conta? E mais grave, você vai transferir a maior parte dessa conta para o brasileiro pobre? Mas não tem jeito. O servidor, ele tem... As corporações de servidores públicos, elas têm um viés muito do interesse da própria categoria. Então, na hora que ele é eleito presidente do sindicato dos servidores, ele está ali, não mais como um juiz, como um procurador, como um consultor da Câmara, ele está ali como um líder sindical que vai querer segurar só os interesses dele. Então, eu acho que ali, na Polícia Militar, também vai ter muito trabalho, eles se mobilizam bem, o Major Olímpio está ali, ele sabe disso. Está acenando com a cabeça, a câmera não mostrou. Então, agora, se a gente não tiver capacidade de mostrar para eles não tiverem capacidade de compreender que a reforma é a favor deles, e para encerrar, eu sempre brinco, eu digo assim, eu sou o deputado que mais defende o servidor público no Brasil, apesar deles não acreditarem, mas eu acredito que eu seja, porque se eu quero organizar as despesas e o pagamento em dia do salário deles, eu me considero os seus maiores defensores, mas infelizmente eles não vêm assim. Davi. Paulo e Davi na sequência. Eu queria enfatizar isso que o Rodrigo falou agora, que é fundamental, e o Major Olímpio sabe, e a gente tem conversado muito sobre isso, ele defende a classe que o elegeu, mas ele também sabe dessa importância que o Rodrigo falou aqui, que é o seguinte, a maior luta de todos nós juntos é viabilizar o pagamento das aposentadorias existentes, porque do jeito que está, não serão sustentados. Então, isso que aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal, quer dizer, daqui a 4, 5 anos nós vamos estar nos reunindo para administrar uma queda de 40% ou 50% na aposentadoria. Nós não vamos estar falando de, olha, reduzir um pouquinho sua contribuição ou aumentar um pouquinho sua contribuição, aumentar mais 1 ou 2 anos, não. Nós vamos estar falando assim, ó, caiu 40%, porque não dá para pagar mais. Então, esse ponto que o Rodrigo falou é fundamental. Quem está envolvido nessa reforma, dessa forma, como nós estamos, baixando a contribuição dos mais pobres e subindo um pouquinho a contribuição de quem tem mais condições de pagar, progressivamente, a grande luta é pela preservação do sistema previdenciário brasileiro. É pela possibilidade de continuar pagando. Porque o que está acontecendo já em alguns estados é que eles não estão pagando nem salários, nem previdência. Então, tem que ficar muito claro o seguinte, quem está quebrando é o setor público. O setor privado vai olhar, vai ser uma crise tremenda, mas todo mundo vai seguir trabalhando. O que está acontecendo é o setor público brasileiro está quebrando. Quebraram o setor público brasileiro. As administrações passadas levaram ao descontrole e o setor público brasileiro está quebrando em velocidade alucinante.
Começa assim, a dívida era 50% do PIB, 75, 90, 112, começa, corre, sobe o dólar, tal, quebrou. Aí as aposentadorias vão cair 50%. Então, o que nós estamos fazendo é evitar isso. Você disse, qual é o objetivo número 1 da reforma da Previdência? Assegurar o pagamento das aposentadorias. William Vac. Por favor. Olha, aqui sou eu, João Dória, eu estou aqui. João, depois da intervenção do nosso presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, nesse tema, eu vou tomar liberdade, não deveria, mas não resisto. Nós temos aqui o setor produtivo do país, está presente aqui. Quase 80% do comando do setor produtivo do nosso país está aqui assistindo esse debate. A reforma da Previdência ela é importante para o país, mas quem gera empregos no Brasil é o setor privado. Então, vou tomar liberdade, depois da intervenção do Davi, que 3 representantes do setor privado possam testemunhar ao ministro da Economia, ao presidente da Câmara, ao presidente do Congresso, aos parlamentares que aqui estão, aos governadores que, como eu, estão aqui, a importância da reforma da Previdência. O que muda no Brasil privado depois da reforma da Previdência nós aprovada. temos pelo roteiro 2 representantes do setor privado que representam, inclusive, o público aqui no palco. Eu já os avisei que depois desse que eu considero um extraordinário, digamos, momento de debate político, envolvendo deputado, envolvendo o presidente da Câmara, envolvendo o ministro da Economia, envolvendo o presidente do Congresso e do Senado. É raríssimo esse tipo de ocasião, acreditem, sou jornalista experiente, é raro ver esse tipo de ocasião. Os 2 vão falar em nome do setor privado, e o terceiro, quem seria? Você? Não, nós temos aqui, tem o Leonardo, tem o presidente Leonardo do Conselho e o Trabuco do Bradesco. estão escalados já, pelo escrito. O presidente do BTG está aqui, o presidente da XP está aqui. Eles representam fundos gigantescos, então, o primeiro que levanta a mão fala depois dos 2. Isso. Quem levanta a mão primeiro? Rafael, ok. Escalado, Rafael. Então, vamos lá, Davi, suas observações, e aí eu passo ao setor privado e também à plateia. Rapidamente, falando da questão política, eu vou citar um exemplo do Senado que eu recebi dia 2 de fevereiro. Cada senador tem 2 assessores que têm autorização para entrar no plenário. 2 crachás para 2 técnicos auxiliares do senador da República no momento das votações dos temas importantes. Cada liderança tem um crachá e cada líder de bloco tem um crachá. Quando você soma isso, dá 380 autorizações para assessores parlamentares de 81 senadores estarem dentro do plenário no momento das votações do plenário. Para se ter uma ideia, quando eu mandei levantar a quantidade de crachás em plenário, nós temos hoje, para o tamanho do Senado da República, nós tínhamos, 1.546 crachás de plenário. Quando eu fui levantar de presidentes de associações, de federações, que receberam o crachá para entrar no plenário do Senado da República e ficar do lado de um senador da República, na hora de uma votação importante, pressionando o senador para não votar aquela matéria, mais de 430 eram de federações e de entidades que representavam várias associações, sindicatos no Brasil. Então, tinham mais autorizações para presidentes de federações, de associações e de entidades pressionar senador para não votar uma matéria como a reforma da Previdência do que assessores do senador para orientar o senador a votar a reforma da Previdência. Então, nós anulamos todos os crachás de plenário e agora estamos autorizando para os senadores, para os assessores, para gradativamente terem um acesso ao plenário para a gente poder trabalhar. Então, eu quis dar esse exemplo para dizer que na política, volto à política, governador Ronaldo Caiado, meu líder, que me orientou muito na política, desde deputado federal e senador, eu quero dizer que na política há sim o sentimento da maioria dos senadores não se submeterem a pressões de corporações. Chegamos num momento delicado da história do Brasil. Cada senador, cada senadora, cada deputado e cada deputada sabe que esse momento de decisão da história nacional está nos seus ombros a decisão do Brasil que queremos. Não, como disse a Joyce da pesquisa, de 65% dos brasileiros apoiam a reforma da Previdência. O sentimento da política, dos senadores e dos deputados, é de apoiar as reformas, volto a repetir,
não deste governo, mas deste país. Nós vamos votar para ajudar o Brasil no caminho do desenvolvimento e do progresso. Pessoal, eu vou colocar agora a iniciativa privada nesse debate. Eu vou resumi-lo de maneira muito, muito breve. O que vocês assistiram, o Luiz Carlos Trabuco, o Leonardo Framil, o Rafael e o André, que vão falar na sequência, foi uma interação entre poderes e uma descrição do cenário político que é o pano de fundo para decisões importantíssimas. Essa descrição feita aqui por agentes políticos de primeira relevância sugere a nós boas razões para sermos otimistas com o que ouvimos. Vocês também estão? Mais do que otimista, quer dizer, é a honra de estar ouvindo o ministro da Fazenda e a qualidade do seu repertório e bem como das lideranças do presidente do Senado e presidente da Câmara, que tem algo em comum. Os dois são nascidos em gêmeos, né? Que são características de homens de diálogo, de energia, de transformação de ideias, né? E essa é a grande esperança que nós temos. Eu acho que nós, empresários, vivemos de esperança. Se não fosse esperança, nós não acordaríamos de manhã para movimentar as nossas empresas. E a reforma da Previdência, ela divisa um momento de esperança, porque ela garante solvência do Estado brasileiro no futuro. Sem solvabilidade do Estado, nós praticamente entramos numa recuperação da sociedade às beiras da falência. E a reforma da Previdência é emblemática porque ela se coloca no momento em que há uma expansão da consciência. Os dados, as pérolas que o ministro Guedes nos trouxe, nos apontam pela dramaticidade e urgência da reforma. Uma reforma que vem tarde. Discutir aposentadoria por idade no século XXI já se faz muito tarde, porque a Previdência é dramática, não só pelo aspecto gerencial, que depende de gestão, mas do aspecto da demografia, porque a pirâmide demográfica já foi excluída das avaliações. Por quê? Porque a longevidade bateu à porta dos sistemas de seguridade social. No Brasil, são 27 milhões, quase 30 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. No Brasil, nós temos 880 mil brasileiros com mais de 80 anos. E no Brasil, nós já temos 26 mil brasileiros que são centenários. Então, contra a demografia, naquilo que o ministro Paulo Guedes colocou, a bomba demográfica, nós não temos alternativas. Ou nós fazemos uma reforma da Previdência como essa, que calibra o pacto das gerações, porque nós já estamos na fase do conflito das gerações. Se a Previdência Social brasileira consome 14% do PIB, a educação consome 6%. Se a Previdência atende a quase 40 milhões de brasileiros, os outros brasileiros dependentes dos serviços públicos. Então, essa é uma preocupação. Pacto de gerações não dá mais. Virou conflito de gerações. E, além do que, num processo de modernização do Brasil, além da reforma da Previdência, ela é uma espécie de abertura para as outras reformas tão importantes do Estado brasileiro. Por isso que nós somos esperançosos, somos otimistas e acreditamos nessa liderança tão marcante dos dois presidentes da Câmara Legislativa para conduzir de uma forma extremamente tranquila esse processo da reforma. A reforma da Previdência em todos os países, ela mexe com o sentimento, porque é algo que vai de mamando a caducando. Evidente que o único país que tentou uma reforma da Previdência e as pessoas foram favoráveis foi no momento no governo Mitterrand que contribuiu para a falência do Estado francês, que foi reduzir a idade da aposentadoria. Por isso que o resgate desta reforma em princípios atuariais, olhando para o futuro, nos dá segurança, otimismo e coragem e vontade de investir. Obrigado, Trabuco. Renato. Bem,
Alô? Bem, primeiro, parabenizar por tudo que foi comentado aqui, é realmente encorajador. E eu queria trazer aqui uma perspectiva de alguém que tem a responsabilidade de liderar uma empresa no Brasil, mas que ela está em outros 50 países, né? Uma multinacional, no mundo de tecnologia, no mundo de inovação, vendo tudo o que está acontecendo fora numa velocidade impressionante e a gente, aqui no Brasil, perdendo uma oportunidade de poder ter um papel protagonista, né? Então, eu acho que tudo que nós estamos falando aqui é fundamental, não só para que a gente possa tirar da frente as coisas que nós estamos atrasados, mas efetivamente para que a gente possa colocar o Brasil de novo no mapa, coisa que foi se perdendo ao longo do tempo. O entusiasmo, é fato, de investir no Brasil nos últimos anos, né, foi aos poucos diminuindo, e diminuindo inclusive na própria vontade dos brasileiros. Eu tive ano passado num evento promovido por MIT e Harvard para recrutar estudantes que estão se graduando para vir para o Brasil. A triste notícia é que 80% não quis nem conversar. Me perguntou o seguinte: é um emprego para a sua empresa nos Estados Unidos? Eu falei, não, é no Brasil. Ah, então muito obrigado, eu não tenho interesse. Então os danos daquilo que está acontecendo, eles vão muito além do que simplesmente a gente olhar o presente, mas é a nossa construção do futuro. E eu saio daqui, usando as palavras do Trabuco, mais esperançoso, vendo a coragem de vocês de enfrentar os problemas do presente para poder construir o futuro que a gente precisa, que a gente merece. Obrigado, Paulo. Temos o microfone chegando ali Isso, temos o Rafael, depois ao André. Rafael, só mandando a pergunta e provocando, botando um pouquinho de pimenta. Você vai dormir menos preocupado com a política hoje? Obrigado, William. Obrigado, presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, ministro Paulo Guedes, Joyce, governador João Dória. Obrigado a todos vocês. Sou Rafael, sou da XP Investimentos. Hoje, inclusive, a Joyce comentou, a gente soltou uma pesquisa em 65% da população brasileira apoia a nova Previdência, que é uma medida super importante para o Brasil. Componente político, o deputado Rodrigo Maia sabe o quão importante é o mercado hoje. Antigamente, a gente ia para Brasília para ir no Ministério da Fazenda e no Banco Central. Hoje, eu digo que os analistas estão indo mais para o Congresso Nacional, porque, de fato, a preocupação, todo o monitoramento está, assim, no cenário político. Quando a gente vê medidas como ontem, um diálogo do presidente recebendo os líderes partidários, isso anima a Bolsa. Isso anima a Bolsa, aumenta investimento para o Brasil, investimento para as empresas, dinheiro mais barato que vai ter crescimento. William, sabe, ano passado, as duas bolsas do mundo que subiram? Brasil e Belize. Pequena ilha. Então, a gente diz que o Brasil hoje, assim, de fato, pode ser a bola da vez, porque a Argentina está num cenário super complicado, México a gente viu no que deu, Estados Unidos tem N questionamentos. Então, de fato, o Brasil tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado se a gente não aprovar a nova Previdência. Está errado. Ano passado, a gente gastou 700 bilhões de reais em Previdência no Brasil e benefícios e 70 em educação. Essa conta não pode estar certa. Então, eu digo, peço, como representante do mercado financeiro, mas, acima de tudo, como brasileiro, vamos cuidar da nossa Previdência, porque isso vai ajudar nosso país a ter mais investimento, ter mais emprego, e tudo vai melhorar, que o melhor programa social do Brasil, como foi dito aqui, é o emprego. Então, obrigado, William, pelo tempo, obrigado, Lide, parabéns, Johnny, muito bom evento. Microfone aqui, o André, por favor. Está chegando aí, André. Acho que o pessoal da XP não quer passar o microfone para o BTG. Cadê o André? Somos todos bem-humorados, tá? Pelo amor de Deus. Aí não vamos tuitar aí que isso aí foi de maldade, ao contrário. Foi para cobrir o tempo até o microfone chegar. Chegou. Nenhuma. Primeiro prazer, obrigado, William. Saudar, é uma enorme alegria e orgulho ver lideranças políticas aqui no Brasil, todas presentes, tão maduras sobre o cenário brasileiro. Então, Paulo, como ministro, é uma música ouvir a sua análise histórica de tudo que se passou por aqui e de que, potencialmente, a gente pode passar se a gente se enveredar pelo caminho certo. Então, como se dizia em outros tempos, nunca na história desse país a gente viu uma combinação aqui de líderes da Câmara, do Senado, governadores de estados importantes e o ministro da Fazenda,
com a convicção tão acertada na direção certa. Isso é um benefício, é um momento histórico que a nossa sociedade não pode desperdiçar. Então, sobre o que vem, se a gente andar nesse caminho, é muito claro. O tecido empresarial brasileiro, aqui representado de diversas maneiras, em diversos setores, já mostrou sua qualidade quando resistiu a tudo isso que a gente já passou. Nós temos empresas e histórias empresariais incríveis aqui no Brasil, todas com a qualidade enorme, comparável, que tem de melhor por aí, em governança, talento, empreendedorismo, resiliência, vontade, ambição. Então, se o vento mudar de lado um pouquinho, sair de contra para favor, eu acho que a história, não para essas companhias, mas para a sociedade e para o povo, é muito melhor. Nós, como lideranças que tivemos o privilégio, que aqui no Brasil é um privilégio, de aprender a maneira certa de fazer, qual o caminho certo, a gente tem a obrigação de tentar ensinar, explicar, esclarecer o quão bom pode ser esse futuro, o quão transformador, como aqui disse sabiamente o Paulo, pode ser esse futuro para todos os brasileiros. Então, é uma questão muito simples, né? A gente quer ir na direção da Grécia, que passou o que passou, que teve que cortar dramaticamente seus benefícios, ou o Rio de Janeiro, mais recentemente, se não fosse socorrido pela União, estava em default até agora com seus servidores, ou a gente quer ir na direção americana, que não tem nenhuma estatal, vamos lembrar sobre isso, né? Cadê a empresa de petróleo americana? Cadê o grande banco estatal americano? Cadê como é que é feito o controle ambiental americano? E nem por isso é ineficiente. Tudo mais ou menos funciona. Então, vamos aprender com os acertos, eles já são muitos, comprovados e muito fáceis de verificar. Então, é combater a desonestidade intelectual no debate, tocar para frente, aproveitar esse momento histórico aqui, porque isso é um benefício. Essa conjunção de fatores aqui, de tantas lideranças lúcidas, ao mesmo tempo, é um privilégio. Não vamos perder esse momento, que o tecido empresarial brasileiro vai fazer o resto, e vai fazer com muita qualidade. Chegou até aqui, com todo esse vento contra, vai fazer toda a diferença se a gente ajudar um pouquinho para frente. Tá bom? Obrigado. E parabéns a você. Furlan, rapidinho. Olha, pessoal, uma das características essenciais do líder é justamente proporcionar a um grupo de pessoas como as que estão aqui, acima e abaixo, essa interlocução. Porque no dia a dia, cada um de nós é inundado por informação hoje. Inundado. Nós somos maníacos de olhar a telinha, isso e aquilo. Aqui, quem veio hoje vai levar a essência da realidade. Eu dizia aqui ao meu vizinho, senador Davi, que quando a gente vê esse clima amistoso, né, não dá para acreditar que tem tanta bola dividida como a gente recebe de informação. Não é? E com essa maestria do William, que eu sempre admirei a capacidade de síntese dele, nós todos aqui vamos levar o João gosta dessa história, o espírito de Davos, nós vamos levar o espírito de Campos do Jordão, de um grupo de pessoas que quer um Brasil melhor, que está torcendo a favor, que vai trabalhar por isso, vai criar emprego, vai investir, vai desburocratizar, vai simplificar a vida do contribuinte. Todas essas coisas, cada um de nós vai levar para o seu local de trabalho, para a sua empresa, para a sua organização, e dizer, para aí, isso aí que está vindo de fofoca não é bem assim, porque eu sei, igual Leônidas da Silva, não era? Que sabe porque esteve lá, e vocês estiveram aqui. Obrigado. Eu tenho 9 minutos para encerrar, 1 hora nós vamos encerrar e vamos para o almoço, e eu queria encerrar com uma apreciação muito prática do que vem pela frente. Este é um público acostumado a tomar decisões rápidas em função de informações precisas. E o que esse público demanda nesse momento de vocês, particularmente, vou começar por você, Joyce,
é aquilo que elegantemente na diplomacia americana se chama roadmap, ou seja, o cronograma. O que é que vem imediatamente agora? Quais são os passos que ocorrem agora em termos da aprovação da reforma da Previdência e as chances desses passos se realizarem? Joyce, exerça aquele seu poder de síntese que nada tem a ver com a capacidade destrutiva de um Twitter. Bom, eu vou falar aqui, de novo, da construção de pontes, né? Eu acho que o próximo passo e o principal, o fundamental, para que a gente chegue com força no plenário, né, para que o Rodrigo possa pautar isso com força, com a certeza de que vai ter aprovação, é terminar de construir essa ponte. De maneira bastante firme, não é um mata-burro, não, é uma ponte firme entre Congresso e Palácio, entre Executivo e Legislativo, e entender que essa agenda é conjunta. Então, esse é o ponto principal. Não adianta você me perguntar quantos votos tem aqui. Eu e o Rodrigo, a gente pode ficar fazendo continha, mas ela pode mudar de agora para daqui 15 minutos, a depender de uma reação que venha de uma informação mal colocada, uma frase mal dita, né, mal colocada. Então, acho que o primeiro ponto, para que a gente consiga ter um cronograma, e eu ainda tenho expectativa que nós possamos, até o final do primeiro semestre, ter a boa notícia da aprovação aí do texto, é terminar de construir essa ponte, pavimentar esse caminho. Aí a coisa consegue deslanchar, na minha avaliação. Rodrigo e Davi, ela mencionou um horizonte de tempo. Ele é realista? Eu não gosto de trabalhar nem com número de votos, nem com tempo, porque eles não são, do meu ponto de vista, no dia de hoje, relevantes. Se a gente tiver 50 votos hoje, tanto faz. A gente pode ter 350 hoje e ter 200 amanhã. E se atrasar um mês, 15 dias, ou antecipar um mês, que não vai fazer a menor diferença, porque a gente sabe que o impacto da reforma é para o próximo ano. Só para ser bem objetivo, que eu acho que é o maior desafio, a pesquisa da XP ela sempre diz que a maioria da população é a favor da reforma da Previdência. Aí eles fazem a segunda pergunta. Você é a favor da idade mínima? Aí a maioria é contra. Então, ninguém é a favor.